Alguém chega perto do irmão Francisco, que está sem a Bíblia, para que ele possa acompanhar, por gentileza. Livro de Neemias, capítulo 1. Glória a Deus. Neemias, capítulo 1. Abra o seu coração, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Capítulo 1 de Neemias, a partir do versículo 1. A palavra de Deus, ela diz assim: as palavras de Neemias, filho de Hacalias, e sucedeu no mês de Quiesle, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e levantei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Glória a Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus, que nós oramos mais uma vez e pedimos a tua bênção, Pai. Pedimos que o Senhor abra a porta da tua palavra e abençoe de uma forma especial a vida de cada ouvinte da tua palavra nesta noite. E opera renovo, opera cura, opera libertação, opera despertamento, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, nós pedimos a tua bênção e a tua presença. Glória a Deus. Podem sentar, queridos, e abra o seu coração. Hoje, culto de missões, e eu quero falar sobre a missão de Neemias. Amém? A missão de Neemias. A missão de Neemias foi uma missão exclusiva, foi uma missão especial, pois Neemias foi um homem escolhido por Deus para um propósito. Amém? Deus escolheu Neemias para um propósito especial. Nenhum de nós estamos isentos de um propósito de Deus. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós. Cada um de nós temos uma missão. Amém? Cada um de nós temos uma missão e cabe a cada um de nós procurar entender, procurar encontrar, nos encaixar perante Deus na missão que o Senhor nos chamou a fazer. Glória a Deus. Cada um de nós temos uma missão específica e isso precisa estar batendo na porta a cada dia. Isso precisa estar me incomodando todos os dias.
Isso precisa estar ardendo em nossos corações todos os dias. Eu tenho certeza que ardia no coração e na consciência de Neemias todos os dias. Tirando Neemias da atmosfera do mundo físico, né? E elevando ele para a atmosfera espiritual, conduzindo para o estabelecimento do propósito de Deus nele. A vocação de Deus, a missão que nós temos, o chamado que cada um de nós temos, é algo intrigante para algumas pessoas. É algo importante para algumas pessoas. Intrigante porque não é todo mundo que vai entender esses conceitos que move dentro de cada um de nós. Então é intrigante porque não são todos os que vão entender esses conceitos. E esses conceitos, eles estarão vivos e permanecerão vivos de acordo à sua expectativa, de acordo às suas experiências com Deus, de acordo o seu se aproximar de Deus. Veja bem, essa vocação, essa chamada que está contido dentro de cada um de nós, nos eleva para uma dimensão espiritual. Se nos eleva para uma dimensão espiritual, entenda uma coisa, o homem natural não vai entender isso. Apenas aquele que é espiritual, certamente que entenderá essas coisas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, ai de mim se não fizer aquilo que Deus me chamou a fazer. E Paulo diz assim, o homem carnal, ele não entende essas coisas, ele vai encontrar uma extrema dificuldade de entender essas coisas. Mas o homem espiritual, ele discerne todas essas coisas. E de ninguém ele é discernido. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor que vive para sempre. Quem tem uma missão não é alguém desocupado, mas alguém comprometido com o mundo físico e também com o mundo espiritual. E isso constitui uma missão genuína. Ainda que eu esteja habitando neste mundo ainda, existe algo a mais dentro de mim que me faz olhar para os céus todos os dias, esperar no Senhor e almejar no Senhor e focar a minha esperança no Senhor, entendendo que Deus tem algo a fazer através da minha vida, entendendo que eu sou um canal de Deus para alcançar outras pessoas. É nessa dimensão que o Espírito de Deus quer levar você, quer conduzir você, para que você entenda que você é um canal de Deus, ou pode ser um canal de Deus, para que Deus possa estabelecer os seus propósitos na sua vida, e isso precisa ser realizado. Agora entenda uma coisa, cada um de nós precisamos dar lugar a isso. Repita comigo, dar lugar. Cada um de nós precisamos dar lugar a isso. Porque aquele que tem uma missão genuína, ele não se embaraça com as coisas deste mundo e fica embaraçado. Preste atenção nisso aqui. Aquele que tem uma missão genuína, ele não vai ficar embaraçado com as coisas deste mundo. Quer um exemplo? Versículo 1 do texto que nós lemos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias, sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Neemias disse que ele estava onde? Na fortaleza de Suzã. Então perceba uma coisa, Neemias, apesar de ser judeu, ele não estava em Jerusalém. Não. A sua pátria havia sido abandonada há cerca de 70 anos. O povo judeu estava há 70 anos afastado da sua terra natal. Escute aqui, Neemias diz assim, estando eu na fortaleza de Suzã, ele servia na corte persa,
O domínio persa foi logo depois do domínio babilônico. O domínio babilônico durou um tempo, mas os persas venceram os babilônicos. E agora eram os persas que era o governo mundial. E aonde é que Neemias estava? Neemias estava servindo na corte persa, sendo copeiro do rei, lá na fortaleza de Suzã. Interessante, em um palácio, lá estava um homem cujo seu coração ardia uma missão específica. Você está me ouvindo? Diga amém. Em um palácio suntuoso, luxuoso, havia um homem que ardia no seu peito uma missão genuína. Neemias. Preste atenção nisso aqui porque é interessante. Neemias estava onde? No palácio, na fortaleza de Suzã, um lugar onde tinha, na época, todas as regalias, todo o regozijo que as pessoas querem ter. Aonde estava Neemias? Lá. Mas olhe para mim aqui, quem tem uma missão divina, genuína, não fica embaraçado com as coisas deste mundo. Ainda que o camarada encontre uma posição tal como a de Neemias, existe algo a mais que faz arder no seu coração, muito além do que a fortaleza de Suzã. Humanamente pensando, vamos pensar humanamente. Neemias estava muito bem. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e ele estava ali vivendo muito bem, tranquilo na sua posição, era um homem de extrema confiança do rei. E ele estava lá na fortaleza de Suzã. Escute uma coisa aqui, quando ele diz assim, eu estava lá na fortaleza de Suzã, Neemias está dizendo para mim e para você, eu estava no bem bom, eu estava no melhor que você possa imaginar, eu estava na melhor posição que você possa imaginar, eu estava de maneira que todo mundo queria o que eu tinha, mas algo ardia no meu coração, algo que me inquietava todo dia, algo que me deixava agoniado todos os dias, uma consciência de que algo a mais Deus tinha para fazer através da minha vida. Glória a Deus. E isso era uma âncora que impulsionava Neemias, inquietando Neemias, mesmo estando na fortaleza de Suzã. Sabe aquele sentimento que Deus coloca, que você não consegue se completar? Você só vai conseguir se completar quando você estiver fazendo a vontade de Deus. Enquanto você não estiver fazendo a vontade do Eterno, algo ainda está faltando. E não dá para preencher, olha aqui para mim, o espaço, o vazio dentro do ser humano, somente Deus pode preencher. Neemias tinha consciência de que estava ali por um propósito de Deus e não de si mesmo. Veja bem, por si mesmo ele podia dizer, eu já tenho tudo aqui. Mas ele não estava ali apenas por si mesmo, porque ele tinha uma missão genuína a cumprir. Aleluia. Alguém que tem uma missão genuína, ele não se aquieta, ele não se acomoda, ele não fica enrolado com as coisas deste mundo, porque ele tem algo mais de Deus, uma essência viva de Deus dentro dele ou dela, que faz arder no coração todos os dias. Aleluia. E essa essência faz você jejuar e orar. Essa essência faz você clamar e pedir. Essa essência faz você buscar a Deus todos os dias, para descobrir no Senhor qual é o propósito que o Senhor tem para com a minha vida. Neemias tinha consciência de que tinha que executar uma missão para Deus. A missão para a vida dele, na vida social, ele estava muito bem. Mas ele tinha uma consciência que incomodava.
uma consciência de que ele tinha que executar uma missão para Deus. Ele não sabia como fazer. E às vezes nós nos encontramos assim. A gente não sabe como fazer, mas a gente pensa, imagina e fica inquieto de que algo Deus precisa fazer através da sua vida. Aleluia. Isso chama-se a voz de Deus na tua consciência, te chamando, te atraindo. Neemias estava sendo atraído por Deus lá na fortaleza de Suzã. Aleluia. Deus estava atraindo ele para uma missão importante, para uma missão especial. E Neemias estava inquieto ali, inquieto naquele ambiente, naquele ambiente que para muitas pessoas estava muito bem. Mas Neemias não se encontrava ali. Falava, não, meu lugar não é aqui. Sabe quando você está no lugar e você imagina que você está como um peixe fora da água? Assim Neemias estava se sentindo, não estava bom, precisava de algo mais. Tinha uma missão que Deus queria fazer através da vida dele. Neemias tinha consciência de que não podia esperar que os outros fizessem algo que ardia no coração dele para fazer. Neemias caminhando, eu começo a imaginar Neemias caminhando de um lado para o outro naquele palácio, sem ninguém entender, e Neemias pensando, não, tem que ser eu. E o seu inconsciente lutando contra ele mesmo, dizendo assim, não, mas pede para fulano, olha lá João é um cara forte, um cara inteligente, é só você dar dinheiro para ele e paga que ele vai. Neemias diz, não, eu não posso passar para os outros aquilo que é a responsabilidade que Deus está cobrando no meu coração. Deus está cobrando a mim, porque Deus cobra você, Deus cobra a mim, Deus cobra a cada um de nós, aquilo que Ele quer fazer conosco. Então isso martela, isso fica ardendo, isso fica como uma goteira, pingando, deixando você inquieto, porque Deus quer fazer algo na sua vida, através da sua vida, e você é o canal que Deus quer usar. O envolvimento de Neemias na corte persa não podia superar os propósitos da sua missão. Presta atenção aqui. Para Neemias chegar a ser o copeiro do rei, significa que era um homem que transmitia a maior confiança naquela corte. Porque naquela época os reis morriam, por envenenamento, por emboscadas, e ali aquele homem que era o copeiro do rei, ele levava a água, o suco, qualquer tipo de bebida para o rei, e primeiro ele bebia, esperava um tempo, e depois ele dava para o rei, e o rei bebia. Então ele era um homem de extrema confiança do rei, amém? Mas não estava bom para Neemias, porque nunca vai ficar bom enquanto você não fizer a vontade de Deus. Enquanto você não se entregar por inteiro, para que o Espírito de Deus tenha acesso e você possa realizar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não vai ficar bom. Sempre vai ficar faltando alguma coisa, Nós observamos lá, uma missão genuína não se desconecta do propósito divino. Uma missão genuína, vou repetir, não dá para se desconectar do propósito divino. Quem tem uma missão genuína, ele vai ficar conectado sempre, o tempo todo conectado. Olha o que Neemias disse aqui, veja bem, aonde ele estava? Diga comigo, na fortaleza de Suzã. Aí o versículo 2 diz assim, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes. Quem foi que perguntou? Quem foi que perguntou? Neemias. Neemias, eu perguntei pelos judeus que escaparam,
e os que restaram, e também perguntei por Jerusalém. Quem foi que foi perguntar? Neemias. Então veja bem, parece que eu estou vendo, missionária Keila, a caravana que está vindo de Jerusalém está chegando, se aproximando do palácio, e Neemias olhando, agoniado, olhando da janela. E agora eu vou ter notícias de Jerusalém. E ele corre lá e pergunta para os irmãos, e aí, como é que estão as coisas? Sabe por quê? Porque quem tem uma missão genuína nunca vai se desconectar da missão que tem em Deus. Aleluia. A missão que tem em Deus estará continuamente ardendo no coração, porque é Deus que faz isso na nossa consciência, no nosso inconsciente. Nós vivemos o tempo todo conectados com Deus. É isso que está acontecendo com Neemias. Ele não consegue se desconectar. Queridos, o homem estava na corte, era o homem de maior confiança do rei. E o que Neemias queria saber de Jerusalém? O que Neemias queria saber dos judeus? Que já havia passado 70 anos. Ei, já estava no esquecimento, queridos. 70 anos havia passado. E Neemias está o quê? Preocupado com aquele povo, preocupado com Jerusalém. Sabe por quê? O seu coração, a sua mente não conseguiria se desconectar dos propósitos de Deus, que era a sua missão. Aleluia. Não conseguia se desconectar dos propósitos de Deus, porque algo ardia no seu coração todos os dias, impulsionando ele, o Espírito de Deus, cobrando na mente e na consciência, pesando no coração todos os dias, Deus atraindo Neemias para si. Aleluia. Glória a Deus. Aí veja bem, o camarada vê chegar a caravana, ele vai lá e pergunta, ele quer saber, ele vai procurar saber, porque ele está conectado. Ele está conectado com o propósito de Deus. E quem está conectado com o propósito de Deus, se prepare, porque algo vai acontecer. Se você ficar conectado com o propósito de Deus, algo vai acontecer de repente, glória a Deus. E o tempo de Deus chegou na vida de Neemias. O tempo do eterno chegou na sua vida. Então você não pode se desconectar. Mesmo estando a cerca de 800 quilômetros de Jerusalém, ele nunca se desconectou de lá. Não é interessante isso? A maioria das pessoas, quando sai de um estado para outro, o que é que elas fazem? Hoje com WhatsApp, Facebook, rede social, fica mais fácil, né? Mas como era antigamente? Eu vou mandar escrever carta, nada. Tem gente que ficava 20 anos totalmente desconectado do outro estado que saiu. Totalmente desconectado. Quantas vezes eu conversei com pessoas que dizem assim, faz 20 anos, 15 anos, 30 anos que eu não vou na minha terra natal. E não tenho mais contato com ninguém. Quantas pessoas que eu vi isso. Mas Neemias não. Neemias estava no bem bom, na fortaleza de Suzã, num cargo especial, sendo um homem confiante, de maior confiança do rei. Mas o que Neemias estava fazendo? Conectado com Jerusalém, conectado com a missão que ele tinha no seu coração para se realizar. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Então, existe uma missão especial. E aquele que tem uma missão genuína, ele não consegue se desconectar. A cultura persa não foi suficiente para apagar a missão que estava ardendo no coração de Neemias. A cultura persa, as atrações daquele país, não desfocou a missão de Neemias. A cultura daquele... Se eu for falar da cultura, eu nem vou entrar na cultura persa, tá? Por causa da hora. Mas a cultura, os hábitos, os costumes daquele país
não conseguiu sufocar a missão que ardia no coração daquele homem, no coração de Neemias. Nada apagou, nada ofuscou o desejo dele de fazer uma missão para Deus. Nada ofuscou o desejo dele. Mesmo que Neemias não era arquiteto e nem trabalhava com construção civil, o que Neemias foi fazer em Jerusalém? Construir os muros de Jerusalém. Aleluia. Porque ele não era arquiteto, nem era pedreiro e nem mestre de obra, mas ele tinha uma missão especial no seu coração. Levante a sua mão e glorifique a Deus, porque a estratégia Deus vai dar para você. A estratégia, o Senhor abrirá a porta e te dará estratégias para que você possa fazer e viver a missão especial que Deus tem para com a tua vida. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. Nada consegue preencher, a não ser o propósito que Deus tinha na vida de Neemias. Ele foi levado ao reino persa, ele viveu no meio da cultura persa, ele viveu no meio da idolatria dos medos persas, ele viveu no meio da prostituição, daquela promiscuidade, mas Neemias não se desconectou do divino, ele não se desconectou do Altíssimo, porque as coisas do mundo não conseguiu sufocar. Aleluia, bendito seja Deus, porque tinha uma missão genuína ardendo no seu coração. Aleluia. Nada mais chamava a sua atenção a não ser a missão que Deus tinha. Uma missão genuína não se desconecta nunca. Funciona como uma lembrança constante, fazendo arder dentro do peito. Funciona como uma lembrança constante. Deus vai fazer algo. Deus tem algo na minha vida. Deus tem um projeto. Deus tem uma missão para mim. E isso arde, isso bate, isso funciona o tempo todo ali como uma campainha te trazendo lembranças. Uma missão genuína não se acovarda diante dos obstáculos. Olha o que diz o versículo 3. O versículo 3 diz assim: e disseram-me. Olha que coisa mais linda que disseram para ele. Pensa num negócio de, como é que fala assim, de alavancar alguém. Pensa numa mensagem de pentecostal, né? De colocar lá em cima, né? De avance, de encher de ânimo. Pensa numa mensagem animada que disseram para ele. Olha o que o texto diz. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Não é interessante isso? O cara estava na fortaleza de Suzã, sendo um homem de honra do rei. E para onde é que ele quer ir? Para um lugar, pastor Joey, que tem só miséria e desgraça, muro destruído e portas queimadas a fogo. Esse cara está caçando confusão para a cabeça dele, sim ou não? Mas quando arde uma missão genuína de Deus no coração de alguém, os obstáculos não é um obstáculo. Glória a Deus. Os obstáculos é apenas uma oportunidade para que Deus possa operar um milagre, para que Deus possa operar o impossível. E aconteceu, porque Neemias tinha uma missão genuína diante do Deus eterno. Eu quero nesta noite que você abra o seu coração e entenda que Deus tem feito arder algo no seu coração, porque Ele tem algo a fazer, e é imenso o que Deus tem a fazer.
Entenda isso. Aleluia. Bendito seja Deus. E quem tem uma missão genuína não se acovarda diante dos obstáculos. É interessante quando Neemias escuta aquela mensagem de total desânimo, está tudo destruído, colocado fogo, só tem miséria, né? Miséria e desprezo naquele lugar. Sabe que você chegar num lugar e ser de miséria e desprezo? Você imagina Jerusalém, virou um deserto, era uma cidade que brilhava, chegou a ser a cidade luz, chamado de cidade luz, e agora era miséria e desprezo, significa que aquele homem andou em Jerusalém e não via absolutamente nada. Estava tudo destruído, estava um deserto, absolutamente nada, e só tinha pobres e miseráveis morando lá, no meio do lixo. E para onde é que Neemias quer ir? Ei, quem tem uma missão genuína, não se acovarda diante dos obstáculos. A Bíblia diz que Neemias, quando ele ouviu essa mensagem terrível, ele diz assim: então, eu fiquei por alguns dias orando, jejuando, pedindo a Deus que Ele me desse uma estratégia a fazer. Sabe quanto tempo que Neemias ficou orando e jejuando? 4 meses. 4 meses de jejum e oração, porque ele estava numa briga entre a fortaleza de Suzã e Jerusalém, entre os obstáculos e a regalia do mundo físico, entre fazer a vontade dele, da sua carne, e a vontade de Deus. Neemias ficou 4 meses em jejum e oração. Por que jejum e oração? Querido, porque tem situações que você precisa mortificar a tua carne para que Deus se manifeste na sua vida, para que o Espírito de Deus apareça em você. Não adianta, querido, se não tiver jejum e oração, vai ser apenas a carne, mas se tiver jejum e oração, é certeza que Deus se manifestará na tua vida e te elevará e fará você experimentar coisas grandes e incríveis que você ainda não sabe. Neemias ficou 4 meses. Ele ficou 4 meses naquela briga. Imagine, naqueles 4 meses, Neemias olhava para o quarto dele. Neemias olhava para aquele palácio. A caminhada era no lombo de animal, cerca de 800 quilômetros. Quantos dias de caminhada? Você já imaginou? E Neemias olhando para o quarto dele, para tudo que ele tinha, o banquete. Ele ficava na melhor sala do palácio, porque ele ia servir ao rei. Então, tudo de melhor ele participava. Então, Neemias começou agora a briga contra a sua carne e o seu espírito. A quem que eu vou escolher? Olhe para mim aqui. Se Neemias não tivesse jejuando e orando, é certeza que ele não escolheria ir para Jerusalém. É certeza. A maioria das pessoas escolhem o palácio de Suzã. Eu quero reforçar para você e te dizer uma coisa para me encerrar. O cemitério tem milhões e milhões que escolheram a fortaleza de Suzã. O cemitério está cheio deles. Deixa eu melhorar para você entender. O inferno está cheio de pessoas. Deixa eu melhorar, que o inferno não enche. Não dá para encher o inferno. Mas o inferno tem muitas pessoas, milhões delas, que escolheram a fortaleza de Suzã ao invés da vontade do Eterno. Glória a Deus. Quem tem uma missão genuína não olha os obstáculos. Ele se prepara para vencer os obstáculos.
Ele se prepara para avançar diante dos obstáculos. Ele se prepara porque existe algo maior, que é a vontade de Deus na sua vida, na sua carreira, no seu ministério, na sua vivência. Aleluia. E Neemias, o que é que Neemias faz? Sem conhecer de obra de construção, sem conhecer de engenharia civil, sem entender de nada disso, o que é que Neemias faz? Ele sai da fortaleza de Suzã, ele abandona o palácio do rei Artaxerxes, o palácio, a fortaleza do domínio persa, e ele monta no lombo do animal, ou na caravana que o rei disponibilizou para ele, e foi em direção a Jerusalém, onde era o propósito de Deus para com a vida dele. Fique de pé, por favor. Escute aqui para mim. Quem experimenta do propósito de Deus, vive coisas sobrenaturais no Senhor. Você lembra quando quando se separou de Abraão? Você lembra quando Ló se separou de Abraão? A Bíblia diz que Abraão disse assim: olha, Ló, escolhe aí para que lado tu quer ir. Se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló deu uma olhada assim, nas campinas de Sodoma e Gomorra, um lugar que era muito bonito, muitos pastos, né? Pastos verdejantes, aparentemente enchia os olhos. E aí Ló diz assim: então eu vou por aqui. Abraão, tudo bem, pode ir. E Abraão foi em direção ao deserto. E você sabe o final dessa história, porque na vida de Abraão existia uma missão do Deus eterno. Aleluia. Então o sobrenatural aconteceu, o sobrenatural acontecerá. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, que vive para todo sempre. Aqueles que têm uma missão genuína não se acovarda diante dos obstáculos, antes procuram vencê-los e cumprir a missão que está ardendo no seu coração todos os dias. Aleluia. Olha aqui para mim. Deus não deixa ninguém quieto. Não. A questão é, nós podemos ignorar os apelos de Deus ou não ignorar. Nós decidimos ignorar ou aceitar os apelos de Deus, mas que Deus fala conosco, Ele fala. Quantos estão comigo? Você quer que Deus fala contigo? O Senhor tem tocado no teu coração, dizendo assim: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso. Você tem dado ouvido à voz de Deus? Eu me lembro bem quando eu me converti ao Senhor. Depois de 2 meses que eu rezava, porque eu não sabia, né, que rezar é repetir a palavra, né? Pai nosso que está no céu. E orar é diferente. Orar é você conversar com Deus. Então fui aprender a orar depois que eu fui estudar a Bíblia. Entender que Jesus em Mateus 6, ele apenas deu uma fórmula da oração, né? Pai nosso, apenas uma fórmula para a gente entender como que ora a Deus. Ele não disse para a gente ficar repetindo isso. Eu me lembro que depois de 2 meses pedindo a Deus, o Senhor colocou no meu coração algo ardente para que eu fosse para a igreja. Primeira vez que eu entrei na igreja. Naquele dia eu aceitei a Jesus como meu Salvador e eu nunca saí da igreja. Quantas vezes Deus tem chamado você e você tem fingindo que não está ouvindo? Passa alguns dias, você esfria, abandona, deixa meio de lado, e aí depois dá um despertar novamente, sacode a poeira, vamos lá de novo, vamos começar.
Até quando isso vai acontecer? Escute uma coisa aqui. Quando Jacó fugiu de Padã Arã para não ser morto pelo seu próprio irmão, ele saiu sem nada. Sem nada. Mas ele era um homem que tinha uma missão de Deus no seu coração. E você sabe o que aconteceu com Jacó quando ele voltou de lá. Porque alguém que tem uma missão no coração não se acomoda neste mundo, não se acovarda diante dos obstáculos, não fica sem ouvir a voz de Deus todos os dias, falando, batendo na tecla e chamando a atenção. Neemias abriu mão de tudo para servir a Deus. Nós estamos preparados para isso? Eu vou repetir novamente. Neemias abriu mão de tudo. E isso é claro. Em Jerusalém não tinha o que a fortaleza de Suzã tinha. Em Jerusalém não tinha nem muros da cidade. Não tinha nem, entre aspas, proteção. Ele tinha a proteção do rei. Ele habitava dentro do palácio do rei. Ele tinha a proteção do exército do rei. E para onde ele foi? Para Jerusalém. Sem muros, sem proteção, sem nada. Um deserto, mas queimava e ardia no seu coração uma missão genuína. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o teu nome que vive para sempre. Feche os teus olhos, meu irmão. Espírito de Deus, venha sobre nós com a tua graça, Senhor. Espírito de Deus, venha sobre nós.